Olá, você que acompanha o canal. Não, aqui não é uma briguinha para saber qual nome é o correto do Salvador, que é Yeshua. Não, eu não sou desses. Mas sim para desbancar esse movimento criado e redigido pela maçonaria e pelos ocultistas iniciados maçons, que coloca no nome de Deus e de Jesus uma coisa sagrada, como se você não conhecesse o original hebraico ou sei lá o que, você não tem a salvação. Coloca misticismo, coloca fábula e coloca esses conceitos mágicos acerca do nome, e que aqui no Brasil é seguida principalmente pelos sectários de Yau, tá certo? Esse vídeo ele está sendo gravado não com o refletor aqui da luz, então você vai ver que eu estou um pouco mais escuro, mas é justamente para você prestar atenção no que está escrito e no que eu respondi ao Samuel Luiz Guimarães, no caso, desculpa. Em que eu fui lá na publicação dele, eu quase não faço isso, mas aqui ele colocou assim: não tem tradução de nome próprio. Não tem letra J no hebraico, aramaico e grego e nenhuma com o mesmo som. Óbvio, né? Por quê? Porque são alfabetos diferentes. Para fazer a transliteração, Jeremias 11. E eu era como um cordeiro, como um boi que leva uma matança, porque não sabia que tramava planos contra mim, dizendo: destruamos árvores com seu fruto e contra não haja mais memória do seu nome. Aqui ele diz que essa não memória do seu nome quer dizer referência a Jesus, mas não, nem mesmo como sombra isso é dito a respeito de Jesus, tá certo? Aqui ele pega um dicionário da Almeida Revista e Corrigida, da ARC, né? Aqui dizendo que empregam o texto original hebraico, emprega o termo Senhor, que é Adonai, que, né, o pessoal não queria pronunciar o nome de Deus, como você, se me acompanha há pelo menos 3 anos aí, você viu, quando eu escrevi lá no quadro que está aqui do meu lado, o quadro branco a respeito do nome do Criador, não, do Salvador, principalmente que eu tratei, né? Aqui foi 20 comentários, sendo mais da metade só minha resposta. Aí eu disse que transliterar o nome próprio é uma prática essencial para tornar os nomes compreensíveis em diferentes culturas e idiomas. O nome Jesus é uma transliteração do grego Jesus, ou Jesus, né, dependendo aí da pronúncia, que por sua vez deriva do hebraico Yeshua, que esse processo de adaptação fonética não compromete a identidade ou a significância do nome, mas permite que ele seja reconhecido e pronunciado em diferentes contextos linguísticos. Bom, enfim, a passagem de Jeremias 11:19 é mencionado o desejo dos inimigos de apagar a memória do nome de Jeremias, tá certo? Que termina com Yahoo, tá? Ias é Yahoo, né, em hebraico, é adaptação fonética para o português com Ias em vez de Yahoo. Até porque você não vai chamar alguém de Jeremiahu, vem cá. Você não tem essa gutura, que é o som gutural do hebraico, tá certo? Vai lá ver como que os judeus leem até hoje a Brit Hadashah, a Taná, desculpa, a Tanar, já que alguns aí, os ortodoxos principalmente não aceitam a Brit Hadashah, né, o Novo Testamento, mas a Taná, que é a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, principalmente a Torá. Eles fazem essa gutura, que é uma característica marcante da língua oriental hebraica, tá? A frase não haja mais memória do seu nome, no contexto, você vai ler lá, refere-se ao desejo de seus inimigos de apagar completamente a lembrança de Jeremias e suas palavras. É isso que esses sectários não entendem. É que quando está escrito nome, nem todas as vezes que está escrito apagar o nome, o nome de Jesus, não é o nome em si, muitas das vezes, mas sim a honra daquela pessoa ou aquela própria pessoa, porque o nome identifica, mas não é o nome em si. É uma linguagem que vamos dizer, os hebreus, os hebraístas, no hebraico, é uma expressão que significa isto. Então, no caso, apagar a memória do nome, é apagar a pessoa, porque o nome era importante naquela época, como foi abordado lá naqueles 5 vídeos extensos sobre o nome.
Tá certo? No entanto, esse versículo refere-se a um complô específico contra o profeta Jeremias e não aborda diretamente a questão da transliteração de nomes em diferentes idiomas. Tá certo? Bom, é que eu respondi ele. Se você quiser ver, vai lá na publicação do Samuel Guimarães a respeito disso daqui, ó. Tá? Se eu lembrar, eu deixo o link aqui no vídeo, está certo? Aqui ele colocou muita coisa que eu fui rebatendo, tá? Aqui ele colocou um site, cadê onde que ele colocou o site? Aqui, ó. Significado de Yausha. Aqui ele colocou. É isso daqui, ó. Esse site aqui. Em busca verdadeiro salvador. Ou seja, nem o DO aqui ele colocou. Bom, enfim. Como uma pessoa dessa quer falar de hebraico se nem o português sabe, né? Enfim, vamos lá. Eu rebati com isso tudo aqui, tá? O site escrito e dirigido por um sectário de Yao mente e demonstra um grande desconhecimento da língua hebraica. Vamos ver? Se os estudiosos cristãos conduzissem um estudo verdadeiramente imparcial das Sagradas Escrituras sobre o Salvador profetizado, eles descobririam, como muitos que buscam a verdade bíblica, que o Salvador profetizado não é o Salvador anunciado pelo mundo cristão de hoje. Isto procede, Nicolas? Bom, depende das Babilônias que existem do cristianismo hoje em dia. Cada uma defende um Jesus diferente. Mas isso quer dizer que o Jesus é falso? Não. Assim como você vai encontrar uma Bíblia dentro de um templo maçônico. Quer dizer que a Bíblia é uma criação pagã? Que a Bíblia é uma criação dos maçons? Não. Só idiota afirma isso. Qualquer historiador sério vai rir da sua cara ou você falar isso. Tá certo? Não porque ele acredita nisso. Não. Não porque ele não acredita. É porque ele estudou a respeito disso. Ele demonstra documentos. Ele demonstra dicionários. Ele demonstra historiadores. Ou ele próprio com a academicidade dele. Não sei se a palavra existe. Ele vai te demonstrar isso. Tá certo? Agora, se eles conduzissem o estudo verdadeiramente imparcial das Sagradas Escrituras, eu posso te dar certeza que eles não seriam cristãos. Agora não por causa do nome ou por causa do Salvador, tá bom? O Salvador profetizado realmente veio, realmente viveu, enfim, ele aqui está falando uma coisa correta. Ter vivido e morrido antes que o templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos em 70 depois de Cristo. Sim. Estudaremos a Antiga Aliança e Nova Aliança de Yahweh. Mentira, esse nome é uma farsa. Que são comumente conhecidos como Antigo e Novo Testamento. Bom, enfim. Vamos lá. Aqui, ó, o nome do Salvador apresentado pelos profetas. Bom, vamos lá. Os nomes eram e são muito importantes para o povo hebreu. Sim, e seus significados são de grande importância não apenas para indivíduos, mas também para famílias inteiras. Sim, principalmente numa cultura oriental. O nome Jesus é uma invenção do homem que de forma alguma carrega o significado do verdadeiro nome deste homem mencionado no Novo Testamento. Mentira. Se você estudar, você ler e saber de hebraico, você vai saber que lá está escrito Yeshua. Se você pegar uma peshita, os manuscritos siríacos, vai estar Yeshu. Não é o Exu, não, o Exu caveira. E mesmo que se fosse, vai dizer que Exu é demônio. Yeshu é Y-E-S-H-U e o apóstrofo em cima. Está certo? O simples fato que é facilmente comprovado por fontes autorizadas é que esse homem nasceu hebreu e tinha um nome hebraico. Sim, não existe nome Jesus na língua hebraica. Mas é óbvio, né, meu querido? Assim como você vai dizer, não existe Nicolas na língua hebraica. Então, Nicolas é uma farsa. Nicolas é o nome de um deus pagão. Não, Nicolas vem do grego, meu filho. Infelizmente, mas veio do grego. Tá certo? Vai lá pesquisar a origem do meu nome. Agora quer dizer que por não existir meu nome lá na língua hebraica, ou pelo menos não a forma como está escrita no grego, a forma como é pronunciada no grego também, não só a questão de transliteração, mas também a pronúncia, não quer dizer coisa nenhuma. Quer dizer porque elas são alfabetos diferentes. Beleza? Então, óbvio que não existe o nome Jesus dentro da leitura hebraica. Existe Yeshua. No aramaico, que era a língua que Jesus falava, Yeshu. Mas
Isso não quer dizer que o Jesus seja uma farsa, porque é uma adaptação. O Yeshua, transliterado diretamente para o português, é Yeshua, dos caracteres em hebraico. Mas o que nós temos no nome Jesus é uma adaptação que passou do grego, Jesus, do latim Jesus, ou Jesus, mas é Jesus, e depois veio o Jesus, o J, na época do Renascimento, na língua hebraica. Bom, vamos lá. Enciclopédia Judaica, volume 12, página 805, nos dá informações adicionais sobre a grafia hebraica de Josué, que é Yod, He, Vav, Shin, Ain. Sim, aqui, ó, o nome pessoal está definitivamente construído no tetagrama, que é aqui, ó, o Yod, He, Vav, o Shin e o Ain, tá? Que dá o quê? Esse pessoal demoniza tanto os sinais maçoréticos, mas sem os sinais maçoréticos e sem transliteração, que eles demonizam essas duas coisas, ué, meu pai, não te facilitaria de nada. Você não conseguiria ler. Você que tem sabe o básico do básico de hebraico, você não saberia ler. Tá certo? Eu não sou totalmente alguém 100% que sei de tudo, mas eu estudo já faz alguns anos. Comecei com algumas palavrinhas, depois entrei de cabeça nisso, tá? Ainda não sei falar uma frase inteira, dependendo da frase também, né? Porque quando eu vou defender aqui alguma tese, eu vou lá também na Bíblia Stuttgartense, Hebraica Stuttgartense. Infelizmente ele vem do Códice de Leningrado. Mas se você comparar, o mais antigo é o de Alepo. Então seria melhor o de Alepo. Mas temos aqui o BHS também para consultar. Eu não vou pegar agora porque não precisa. Mas enfim, esta fonte também nos indica que este nome corretamente pronunciado Yausha. Não, aqui é uma interpretação do cara que está escrevendo. Ou seja, do cara que montou esse site, é isso que ele está falando. Mas a enciclopédia judaica não vai falar esse nome. Tá certo? Aqui ele não explica que ele está falando isso. Aqui ele está dando a entender que a Enciclopédia Judaica, volume 12, página 85, dá noção desse nome. Não dá noção desse nome. Tá? Então, sem o sinal maçorético, que são aquelas pontinhas, os pontinhos, os traços em cima e embaixo dos nomes em hebraico, ou qualquer palavra em hebraico, você não conseguiria pronunciar. Seria impossível pronunciar, porque seria só consonantal, porque o alfabeto hebraico é consonantal, não tem vogal. Agora, por não ter vogal, a gente poderia dizer que Yau, nem Yeshua, nem Yausha é factual, é uma farsa também, é pagão. Por quê? Porque sem o sinal maçorético você não tem como ter A, nem U, nem E. Você está me entendendo? O alfabeto hebraico é consonantal, só tem consoante. Agora, como faz para ler com vogal? Só se você for um judeu de nascença, um hebreu de nascença. Naturalizado lá, você vai ver desde criancinha lá como se pronuncia. Com a prática você nem precisa do sinal maçorético, mas nós aqui ocidentais precisamos. Foi uma família que construiu isso ao longo do tempo, os sinais maçoréticos, para facilitar. Beleza? Não para manipular. Porque eles não mudaram nada dos nomes. Mas sim a vocalização para você entender facilmente. Tá certo? Talvez um dia, quando eu estudar um pouco mais a fundo a respeito disso, eu tenho que refrescar a memória a respeito disso, eu trago lá no quadro uma aula a respeito disso. Entendeu? Então, transliterando para o português, as letras aqui em hebraico, como que vai dar? É o Yod, que é o Y. Aqui, ó. Yod é o Y. Aqui é o Re. Aqui, ó. YH. Tá? Aqui é o Vav. Aqui ele usa o padrão americano, mas para nós seria o V. Mas vamos colocar o W para não complicar. Então vai ficar YHW. Olha, já é o tetagrama. Quase, né? É o trigrama aí que está no nome de Yehoshua. E aqui é o Ain. O Ain por si só não tem como que eu posso dizer?
a equivalência no português. Então ficaria YHWS e um apóstrofo. O apóstrofo é o... deixa eu pesquisar aqui. Apóstrofo. Aqui, ó, apóstrofo. Sinal diacrítico, isso, em formato de vírgula voltada para a esquerda. Deixa eu, aqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui é um apóstrofo. Saiba quando eu estou dizendo, tá? Eu não quero complicar nada aqui. Então é uma vírgula em cima. Então, transliterando direto para o do hebraico para o português, ficaria YHWS e o apóstrofo. O Ain não tem, assim como o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, que é o alfabeto hebraico, não tem não tem A, não é equivalente a A. Mas, pelo sinal massorético, temos o A aqui no final. Então fica o quê? YHWSA. Então, como ele pode ser Yahusha, cara? Olha o tamanho disso, não corresponde a isso. Tá certo? Mas vamos lá. É um construído com tetragrama, sim. Português, que aqui é a transliteração do tetragrama para o português, tá correto. Aqui é o hebraico, bíblico, está certo. Clássico, né? O nome Yahusha, não, mentira. Segue a prática bem comum entre os verdadeiros adoradores de Yahweh. Bom, entre o cubículo sectário de vocês, sim, mas a enciclopédia nenhuma vai trazer esse nome. Tá? Bom, a Enciclopédia Judaica, volume 9, página 153, nos fala sobre nomes compostos que glorificam Yahweh. Mentira. Yahweh não. Glorificam o nome verdadeiro, tá? Uma característica distintiva da onomatologia bíblica é a frequência de nomes compostos, que às vezes formam até frases completas, como no caso do filho de Isaías. Shar Yashub significa o remanescente retornará. Na maioria dos casos, os nomes compostos são teoforos, referindo-se ou realmente mencionando o nome de Yahweh. Não, Yahweh não, Yahu ou Yah, como foi provado nas objeções à seita de Yahweh, tá certo? Que eu fiz aí também uma série, procure aqui no canal. O dicionário do intérprete, Isaías é Yeshayahu, se não me engano, tá? Depois talvez eu consulte. E Jeremias é Yirmiyahu, se não me engano também, tá? O dicionário do intérprete, volume 3, páginas 505, nos diz: há uma tendência crescente, especialmente no século 7 a.C., para usar nomes compostos que declaram um fato ou expressam um desejo. Os mais numerosos são nomes compostos com Yahweh. Mentira, cara. Me traga alguém que afirme isto. Não. Que são mais de 150 e são quase inteiramente nomes pessoais ou familiares. Aqui eu fui nos nomes teofóricos, ou seja, que tem um nome não completo, mas uma parte do tetragrama, o nome de Deus, nos nomes de pessoas, profetas assim, e afins. E eu coloquei no quadro branco, você lembra bem, e eu demonstro que não está nos nomes dos filhos de Israel, como eles dizem aqui, tá? O nome Yahusha é um nome composto. É uma combinação do nome de Yahweh, que é uma farsa, e um nome pessoal. Yahweh na cabeça dele é Yod-He. Tá. Isha é Shin-Yai, meu pai, que significa salvação. O Lexo Hebraico Inglês do Antigo Testamento de Brown Drive Briggs, aqui ele trouxe um dicionário respeitadíssimo, tá? Na ferramenta paga, que eu paguei um caro para ter a ferramenta aqui do Bibleworks 10, aqui ele vai trazer, é um dos principais dicionários, tá? No meio acadêmico, que é esse daqui, que é o BDB, né? A sigla dele. Na parte 221 nos diz que o nome Yahusha. Yahusha não. Significa Yah é Shá, salvação. Não. Aqui, ó. Aqui tá. Yehoshua. Tá? Aqui tá os pontos de sinais massoréticos, ó. Está vendo, ó? Aqui você começa a ler de cima para baixo e da direita para a esquerda, tá? Nos nomes orientais. Aqui, ó. Yeroshu. Aqui, ó. Fica o ar, tá? Aqui, ó. Yeroshuar. Não dá pra fazer porque tá muito pequenininho aqui, mas enfim.
Aqui, ó, é esse movimento da onda pra você ler, tá? Então, aqui é sem os sinais maçoréticos. E depois, aqui tem o Yeshua. Yod Yeshua. É isso mesmo. Nome próprio masculino. Tá. Invocativo. Tá. É salvação. Em todo caso, associado. Aí tem a raiz do nome. Aqui, ó, tem Mateus em Yeshua, Yeshua, né? Que vai trazer a cronologia lá bíblica a respeito dele, tá? Muda mais tarde. Moisés, sucessor, filho de Nan. Aqui também tem o nome aqui em Deuteronômio, também em Juízes, que traz o Yehoshua, né? Mas não traz Yahusha. É uma leitura impossível. Sabe o que é impossível, né, Braca? É impossível. Eu não tenho como olhar pra isso. Não é birrinha, não, com o nome Yahusha. Porque isso aqui é um cara maluco, bobo, não sabe nem de português direito, quanto mais de hebraico. Ele vem e fala isso e tem um monte de cara que acredita. Meu pai até. A língua hebraica instaurada de Fabre d'Olivet, página 462, nos dá informações sobre a palavra hebraica chá. A palavra vem da palavra Yasha. Aqui, essa mulher, gente. Ai, meu pai. Essa daqui eu já briguei com ela também, porque ela é uma idólatra do amigo do sistema. O que finge oposição com o Lula. Tá? Ele faz uma antítese ao Lula. O Jair Messias Bolsonaro. Uma criação do sistema. Ela é idólatra dele. Tá bem? E também é uma judaizante, ou seja, ela valora a Torá. Tudo bem você ler, tem o seu valor histórico, tem o seu valor como sombra. Até ela reconhece isso, mas é uma puxação de saco, principalmente nos escritos de Paulo, a respeito disso. Tá certo? Ela traz a Torá como se fosse a lei, ou seja, o pecado é a transgressão da lei. Que lei? Lei Torá. Não! Mas enfim, ela me bloqueou lá no Telegram dela, mas tá tudo bem. Aqui ela vai explicar sobre Yasha e tudo mais, mas quem sabe, olha aqui no canal dela. O canal dela é essa, ó, de volta à raiz. Olha aqui a carinha dela aqui, tá? Aqui, ó, a judaizante aqui. Ah, que legal. Aí, ó. Na meditação da Torá, meu pai eterno. Mas vamos lá. Olha aqui, ela defende o nome Yahweh? Não, ó, Yahuwah. Ela tá certa, tá? Yahusha. Não vou entrar nesse mérito. Mas aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ela não só não defende esse nome falso, como ela denuncia também aqui, ó, Yao, o deus dos gnósticos, desmascarando Yao. Como você quer me usar uma mulher dessa, valorando Yao? Não, impossível. Vamos pular aqui. Aqui, ó, Yod He Vav Shin Ai, não, é Yehoshua, não é Yahusha. Não, não. Tá? Bom, enfim, nós temos prova suficiente mostrando que o nome de Yahweh foi completamente apagado da Sagrada Escritura. Deveria provar, né? A Bíblia do século volume 1, página 90, diz o seguinte: algum tempo após o retorno do cativeiro e antes do início da era cristã, os Yahudim, ou Yehudim, aqui ele colocou Yahudim, que é uma mentira, judeus passaram a acreditar que o santo nome Yahweh, mentira, era sagrado demais para ser pronunciado em ocasiões comuns. Dizia-se que era pronunciado pelo sumo sacerdote no dia da expiação. Outras vezes, quando alguém lia ou citava em voz alta o que é chamado de Antigo Testamento, a palavra Adonai ou Hashem era usada em vez do nome sagrado, porque eles não falavam, eles tinham medo e seguiam a lei que dizia que não podia pronunciar o nome de Deus em vão, não que era uma manipulação. Mas aqui é o Yirmiyahu, não é Yahweh. Mas vamos na minha resposta sobre esse site. Então, o que eu respondi? O site escrito e dirigido por sectário de Yahweh mente demonstra um grande desconhecimento da língua hebraica. No hebraico, o nome Josué é Yehoshua. Aqui não entrou o sinal, mas enfim.
A enciclopédia judaica realmente menciona a presença de nomes teóforos na Bíblia, ou seja, nomes que incluem elementos do nome divino YHWH, Yod-He-Vav-He, que é o Yahweh, né? Ou Yahvah, como eu expliquei lá, se seguir uma regra antiga, né? Nomes compostos como Shear Yashub, que significa o remanescimento de Tanará, são comuns e refletem uma prática de nomeação que inclui declarações teológicas ou proféticas. O dicionário do intérprete também aborda a tendência crescente no século VII a.C. e usar nomes compostos que incluem o tetagrama. Isto é corroborado por várias descobertas arqueológicas e textos antigos que mostram essa prática. Talvez um dia eu traga esses documentos aí, tá? Eu formatei o computador faz tempo e perdi do navegador um monte dos favoritos do navegador, mas eu vou tentar achar. Tem também, inclusive, manuscritos aí pela Igreja Católica que a gente pode confirmar isso. Nego, mas o católico... Não, mas não foi eles que escreveu, né? Bonito. Eles detêm, mas não são deles. O Lexo Hebraico Inglês do Antigo Testamento de Brown Drive Briggs é uma referência respeitada no estudo do hebraico bíblico. Yehoshua, aqui ó, está certo aqui ó, Josué, né? Reconhecido como Josué em português, traduzido como Yahvé é salvação, né? Esse nome você sabe, é o que a tradição diz, mas não que eu defenda, né? A forma abreviada, né? Esse aqui ó. De Yehoshua é Yeshua, mantém o mesmo significado. Eu mesma uso e nenhum dicionário hebraico traz Yahusha, tá? A moça, aqui ele falou a mesma coisa, né? Sobre a moça de volta à raiz, né? A da Torá lá, que ela não defende esse nome, e ele usa lá como se defendesse, né? Ou estivesse confirmando o que ele diz. Então, Yod Revav Shin Ain é Yehoshua e não Yahusha. Esse Fabre d'Olvet foi um esoterista e místico francês do século XIX, cujo trabalho incluiu interpretações não convencionais do hebraico bíblico. Então, como que você quer trazer um esoterista místico francês para falar de hebraico, ainda mais bíblico? Você acha que um místico e esoterista vai falar o quê? Meu pai eterno, irmão. O nome de Deus representado pelo tetagrama Yod-He-Vav-He era considerado extremamente sagrado pelos judeus. Como resultado, evitar a pronúncia frequente do nome em ocasiões comuns foi uma prática adotada para preservar o respeito e a santidade do nome. Eles não queriam ser exterminados ou ser culpados de um pecado que está lá na Torá, que não é não pronunciar o nome de Deus em vão, o nome do Yod-He-Vav-He. Então, em vez de pronunciar, os judeus usavam substitutos como Adonai. Eles pegavam... daí que surge o nome, né, Jeová, que eu já vou explicar aqui. Que é Senhor, que os tradutores colocaram, e Hashem, que é o nome. Essa prática é bem documentada. O nome Jeová é uma tentativa de vocalizar o tetagrama com as vogais de Adonai, como foi explicado lá na série do nome. Embora esta pronúncia não seja exata, e não é mesmo, tornou-se comum em várias traduções da Bíblia. A transliteração de Yeshua para Jesus seguiu as normas fonéticas e ortográficas das línguas receptoras, seja do hebraico para o grego, latim e finalmente português e também por inglês. É que o Jeremias Yirmiyahu, isso mesmo, 8:8, esse versículo menciona a crítica de Jeremias aos escribas que teriam adulterado a lei, mas usá-lo para argumentar contra a transliteração de nomes como Jesus é um uso inadequado. A passagem trata da infidelidade dos escribas na interpretação da lei, não da transliteração de nomes. Aqui ele usa como se estivesse falando do nome. Quer ver? Como pois diz, nós somos sábios e a lei de Yahweh está conosco. Eis que vem trabalhando a falsa pena dos escribas. É por isso que hoje temos nomes tolos como Jesus. Tolo é um cara que não sabe nem de português, descontextualiza as coisas, mente, torce textos e vem querer dizer uma porcaria dessa, que não honra ou glorifica o nosso Pai Celestial Yahweh, porque não carrega nenhuma intenção e significado originais. Já está muito bem, mais do que provado, não só por mim, mas por qualquer um, que não tem rabo preso com o cristianismo qualquer um, que o nome é Jesus sim, né? No hebraico é Yehoshua, ou Yeshua,
que é, tanto faz uma coisa da outra. Negros, então por que um é Josué e o outro é Jesus? Justamente para diferenciar um do outro, e o Josué é a tipologia de Jesus. E Josué é a transliteração direta do hebraico para o português. Já Jesus é uma adaptação fonética que passou de Yeshua ou Yeshu para Jesus. De Jesus do grego foi para o latim Jesus. E do Jesus do latim foi para Jesus para o português. Espero que esteja respondido e que não haja mais dúvida desses sectários de Al. Deus abençoe. Muito obrigado.